isso aqui ainda está repercutindo muito, né? E vai repercutir muito essa semana. Em áudio, aliados de Bolsonaro tramaram, Pedro, usar cerca de 1.500 militares para dar golpe de Estado no Brasil. O ex-major do Exército, esse aí, né, Ailton Barros, e o coronel Elcio Franco debateram possibilidades para um golpe de Estado, incluindo a mobilização de 1.500 homens. As conversas foram obtidas pela CNN Brasil e foram confirmadas pelo UOL. As mensagens integram o inquérito da Polícia Federal contra o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. Na semana passada, outros áudios revelaram conversas de Ailton e Cid. As novas mensagens incluem um funcionário de confiança do governo Bolsonaro, o ex-número 2 do Ministério da Saúde e o ex-assessor da Casa Civil, Elcio Franco. Ele também esteve envolvido no atraso para a compra de vacinas, caso investigado pela CPI da Covid-19 no Senado. O ex-major e amigo de Bolsonaro sugeriu, entre outras coisas, mobilizar 1.500 homens, diz aqui no trecho do áudio. É preciso convencer o general Pimentel. Esse alto comando, né, de M, ele quis dizer esse alto comando de merda, que não quer fazer, né, ASP. São vários palavrões que ele utiliza nesse trecho do áudio. E a gente aqui não vai, né, dizer todos esses. E ele diz que é preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o ministro Alexandre de Moraes. E diz ele, vamos desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens, disse o Ailton. Esse daí que é dado como morto, né? Dado como morto, mas a esposa recebe pensão de mais gorda, de 22 mil reais do Exército Brasileiro. Pensão gorda. É um povo que fala em nome de Deus. Liberalismo econômico, né? Não as privatizações. É um povo, sabe, que critica pobre que recebe Bolsa Família. Mas recebe. Mas vivem aí, ó, mamando nas tetas do poder público. 22 mil reais para ela que é tida como viúva de um cara que está vivo. Vivo e tramando golpe contra o Estado Democrático de Direito. Olha só a ousadia. Tramou prender o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou falando desse aí de gravata azul. É esse aí, ó, que foi candidato a deputado e era o 01 Bolsonaro, né? 01 do Bolsonaro, ele dizia. E olha só o grau de intimidade dele com Bolsonaro. Mas vão dizer depois que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Esse cara simplesmente foi candidato, tinha, né, o registro como o 01 do Bolsonaro, não é isso? E depois vão dizer, tramou a prisão do ministro Alexandre de Moraes, tramou o golpe de Estado, mas Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Quem vai ter a ver com isso vai ser, não sei nem quem. É capaz da culpa ser das estrelas, menos de Bolsonaro. Foi o demônio. O coronel Elcio Franco, esse outro que também aparece em conversa, o Elcio Franco é esse daí, mas numa imagem mais recente, ele tá de barba, né? Tá barbudo. Ele falou sobre o temor do então comandante do Exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. E ele diz, abre aspas, olha, eu entendo o seguinte, é Virgílio, essa enrolação vai continuar acontecendo, o Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer, morrer de pé junto, porque ele está mostrando. Ele está com medo das consequências. Pô, medo das consequências é o quê? Ele tem insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. E qual? Qual é a pior hipótese? Aí ele conclui dizendo o seguinte, deu tudo errado, o presidente foi preso, ele está sendo chamado a responder. Eu falei,
Ó, eu durante o tempo todo, e aí tem uma parte do áudio que está não dá para compreender, contra o presidente, pô, eu falei que não deveria fazer, que não deveria fazer, e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg, desse jeito, depois que ele me deu a ordem por escrito. Eu, comandante da força, tive que cumprir. Essa é a defesa dele, ou seja, eles tramam a forma como as Forças Armadas embarcar nessa roubada deles, nesse golpe, só que esse grandão do Exército não queria entrar nessa, mas ao mesmo tempo ele já criou o álibi, né? Para que, tipo, no comandante recebeu uma ordem e ele não tinha outra coisa a fazer a não ser cumprir essa ordem, tá? O UOL procurou o coronel Elcio Franco e Ailton Barros para comentar os áudios, mas não conseguiu, no momento, né, não conseguiu localizá-los. O Ailton está preso, foi preso na semana passada, naquela operação da Polícia Federal em que o celular do Bolsonaro foi apreendido. Quem são Elcio Franco e Ailton Barros? O número 2 da Saúde, Franco, foi exonerado do Ministério da Saúde quando o ministro Marcelo Queiroga assumiu a pasta. Ele esteve na pasta de julho de 2020 até março de 2021, quando o general Eduardo Pazuello comandava a saúde. Ele esteve à frente de algumas das principais ações do Ministério no combate à pandemia, incluindo as negociações para a compra de vacinas. Aquela compra, né? Compra de vacinas superfaturadas, se lembra, né? Você lembra muito bem. E quem é o outro? O Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército, disse saber quem era o mandante da morte da vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. Disse isso ao ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, e ele não teve nenhuma preocupação para dizer assim: você sabe quem foi? Quem foi que mandou matar? Não. Um assunto que não interessa, né? E esse cara, gente, esse daí da gravata azul, o Ailton Gonçalves Moraes Barros, ele apresenta-se ou apresentava-se como 01 do Bolsonaro na campanha eleitoral. Ele foi preso, como eu disse, durante a Operação Venire, que investiga dados falsos sobre a vacinação da Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Ou seja, ele está nesse bolo aí, tá? Que está sendo acusado de falsificação de cartões de vacina da Covid-19. Ou seja, esse cara é advogado, tem 61 anos, de acordo com os dados do TSE, além de ser major reformado. É um cara que tem uma ficha, Pedro, complicada, de insurreição na sua carreira militar, mas é desse tipo de gente aí que o Bolsonaro gosta, né? Desse tipo de gente que é de Deus. Você veja o seguinte, todas essas tramas absurdas que foram acontecendo e sendo descobertas foram e são protagonizadas por pessoas, né, do convívio mais próximo de Bolsonaro, e no final das contas sempre dizem: Bolsonaro nunca tem nada a ver com isso. Não isso. Tem provas à base de apoio, né? Não tem provas contra Bolsonaro. Ainda não tem provas, mas ligações muito íntimas ele tem, e muito, quanto a esses criminosos que tentaram atentar contra a democracia brasileira. Tentaram aplicar mais um golpe de Estado como o de 64, se não pior, como foi o de 64, né? E hoje em dia tentam se defender, mas a gente vê que aquela defesa rala, eles não têm discurso para poder escapar, se evadir de qualquer pergunta séria, direta a respeito de qualquer caso. É sempre naquela narrativa: eu não sabia,
eu achei que estava certo, ou Dando uma de doido. Eles dão uma de doido, de desentendido. Quando não utilizam disso, né? De dizer, eu tô com problemas psicológicos. Quem me conhece sabe disso. É porque eu passei por muita coisa, eu tô doente, eu não sei o quê. Conversa pra boi dormir. Covardes. É coisa de covarde, de fazer o ato e não assumir.